Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja assistindo isso. O nosso vídeo de hoje vai falar sobre a geometria espacial por trás dos sólidos. Nosso grupo é formado pelo Júlio Dionísio, por mim, Maria Paula Lima, pela Mirella Zaca e pela Yasmin Cristina. Bom, a gente dividiu esse vídeo em 4 tópicos diferentes, sendo eles o cone, o tronco do cone, o tronco da pirâmide e a esfera. Bom, a gente vai começar pelo cone. Basicamente, a gente chama de cone um sólido geométrico, também conhecido como um corpo redondo ou sólido de revolução, que possui a base circular e é construído a partir da rotação de um triângulo. Existem 3 tipos de cones, sendo eles o oblíquo, o reto e o equilátero. Nas imagens dá pra ver direitinho a diferença entre eles, que basicamente muda o eixo, o vértice e a distância entre as áreas. Agora sobre os elementos do cone. O cone tem 3 principais elementos, sendo eles o raio, que é o raio da base do cone, a altura, que é o segmento que sai do vértice e é perpendicular à base, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. E a geratriz, que é qualquer segmento que parte do vértice, na figura o ponto V, e vai de encontro à circunferência da base, que na figura é o ponto A. Para descobrir a geratriz de um cone, a gente faz uma relação pitagórica, porque se você perceber, essas 3 medidas formam entre si um triângulo pitagórico. Ou seja, a gente pode afirmar que a geratriz, G, pode ser encontrada por meio da seguinte fórmula: G ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Agora, partindo para as fórmulas do cone, a gente tem que a área da base, que é um círculo, é calculado como área da base igual a π, que pode variar. Isso é um tipo de informação que a questão costuma te dar. Mas se ela não te der, você pode usar o símbolo π, o número 3 ou a aproximação 3,14, vezes r, o raio, ao quadrado. A área do lado a gente precisa entender que é um setor circular. Então a gente calcula como área lateral igual a π vezes raio vezes g, que é a geratriz. A área total do cone é a soma dessas 2 outras áreas, ou seja, π vezes r vezes r mais g. E o volume é V igual a π vezes r ao quadrado vezes h dividido por 3. A gente tem que dividir por 3 porque tem essa pontinha, sabe? Esse vértice lá em cima. Toda vez que a gente tem esse vértice em algum sólido geométrico, a gente multiplica por 1 sobre 3. O tronco de um cone é a parte inferior de um cone quando realizamos uma seção desse sólido. Em uma altura qualquer, paralela à sua base, é um caso especial de corpos redondos. Ele recebe esse nome porque em um cone, quando realizamos uma seção paralela à base, ele é dividido em 2 partes. A parte que está embaixo é o tronco do cone. Agora iremos falar sobre os seus elementos. Rzão é o raio da base maior. H é a altura do cone. Rzinho é o raio da base menor. E G é a geratriz do tronco de cone. O raio das bases sempre vai ser menor que o da outra base. Geratriz do tronco do cone. Para calcular o valor da geratriz desse sólido, utilizaremos o teorema de Pitágoras quando se conhece os raios da base maior e menor, além da altura. Assim, sua fórmula sendo G ao quadrado igual a H ao quadrado mais Rzão menos Rzinho ao quadrado. Volume do tronco do cone. Para calcular, é necessário conhecer o comprimento do raio da sua base maior, Rzão, o comprimento do raio da base menor, Rzinho, e o comprimento da altura, H. Com base nessas informações, o volume do tronco do cone pode ser calculado pela fórmula V, que é o volume, igual a πh sobre 3 vezes Rzão ao quadrado mais Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Agora iremos falar sobre a área do tronco do cone. Para entendermos como se calcula a área do tronco do cone, precisa-se entender a planificação dele. A planificação de um sólido geométrico é a representação das suas faces de forma bidimensional. Conhecendo a planificação de um tronco do cone, é possível calcular o valor da área total. AT igual a AB mais ABzinho mais AL. Não encontrando esses valores diretamente, podemos usar as fórmulas abaixo para
pôr na fórmula da área total. AT é a área total. ABzão é a área da base maior. E sua fórmula é AB igual a π Rzão ao quadrado. ABzinho é a área da base menor, que é igual a π R ao quadrado. E AL é a área lateral, que é igual a AL G e Rzão mais R. Bom, o tronco da pirâmide dá quando nós cortamos uma pirâmide por um plano que é paralelo à sua base. E a parte de baixo do corte seria o tronco da pirâmide em si. E os elementos desse tronco são a base menor, que normalmente está em cima, a base maior, que está embaixo, a altura, que é a distância do centro da base menor até o centro da base maior, e os apótemas, que são o apótema da base menor, que é esse em laranjinha ali do lado, o apótema da base maior, que é o em azul, e o apótema do tronco, que está em amarelo. E essa figura do lado desenhada é basicamente a figura que é formada com os apótemas e a altura do tronco da pirâmide. E a sua importância se dá, pois nela é possível ser formado um triângulo retângulo. Ah, mas como? Bom, a gente tem que pegar essa altura, que está à esquerda, no caso, e mover ela um pouco assim para a direita. E nós obteremos um triângulo retângulo. E com isso nós conseguimos aplicar o teorema de Pitágoras, onde basicamente a hipotenusa será o apótema do tronco, um dos catetos será a altura e o outro cateto vai ser, no caso, a subtração entre a área da base maior menos a área da base menor, isso tudo ao quadrado. No caso, essa parte em vermelho seria esse segundo cateto. E o cálculo da sua área é dado por essa fórmula, que é basicamente a soma da área da base maior do tronco com a área da base menor mais a área lateral, que no caso é a soma de todas as faces do tronco, que normalmente são trapézios. E o cálculo do volume se dá por essa fórmula que está na tela, porém muita gente utiliza uma outra alternativa, que é quando você ou esquece a fórmula ou você prefere fazer dessa forma, que é você acha o volume da pirâmide toda, depois você subtrai com o valor do volume da pirâmide pequenininha depois daquele corte, daquela seção transversal. Mas a fórmula, no caso, é o volume, que é igual à altura, vezes a área da base menor, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada da multiplicação entre a área da base menor vezes a área da base maior, isso tudo dividido por 3. Bom, no caso da esfera, é importante lembrar que ela é um sólido geométrico classificado como um corpo redondo e é estudada na geometria espacial, obviamente. Agora, sobre seus principais elementos, é dado um ponto O e uma distância R. A esfera é um conjunto de pontos que estão a uma distância igual ou menor que R do ponto O, sendo esses os principais elementos de uma esfera, que são o centro e o comprimento do seu raio. E existem também os outros elementos, que são os polos, o equador, os paralelos e o meridiano. Mas, mais especificamente, os polos, representados na imagem pelos pontos P1 e P2, os pontos em que a superfície da esfera se encontra com o eixo central. O equador é a maior circunferência obtida na esfera quando a interceptamos por um plano na horizontal. E é por isso que, quanto mais próximo do equador da Terra, por exemplo, mais quente é. O paralelo é qualquer circunferência obtida na esfera ao ser interceptada por um plano na horizontal. E o meridiano é praticamente ao contrário, que é qualquer circunferência obtida na esfera ao ser interceptada por um plano na vertical. Agora, indo para as fórmulas,
de encontrar o raio da esfera é a mais importante, porque ela pode ser usada para descobrir o volume e a área quando a questão não dá o raio. E ela é até que simples, você só precisa lembrar que Rzão ao quadrado é o raio da esfera do centro, aquela do ponto O no equador, que é igual à distância ao quadrado entre a seção circular até o centro da esfera, mais o Rzinho ao quadrado, que é o raio da seção da esfera que fica em cima. Então você pode ter essas duas fórmulas. Basicamente ela é Rzão ao quadrado igual a D ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Agora para área, lembra que eu disse que podia usar a fórmula do raio para achar a área da esfera? Então, é porque para calcular a área da esfera é necessário conhecer a medida do seu raio. Então a fórmula fica A igual a 4πr ao quadrado. Ela é simples, mas tem que lembrar que usar ela, você possivelmente terá que usar a outra para encontrar o raio. A forma para descobrir o volume também é bem simples. Para calcular o volume da esfera é necessário também conhecer a medida do raio. Então você pode ter que usar aquela outra fórmula para descobrir o raio se não tiver na questão. E ela é essa aí, V igual a 4/3 de πr ao cubo. Essa foi a nossa apresentação. Obrigado por assistir. E se você tiver alguma dúvida, você pode falar com a gente em sala. E embaixo são as nossas referências que usamos para fazer o trabalho.